Mário Ramiro é artista multimídia, ex-integrante do grupo de intervenções urbanas 3 Nós 3. Sua produção reúne intervenções urbanas, redes telecomunicativas, esculturas, instalações, fotografia, arte sonora, música agora, mais atualmente com a banda, né? A banda Dose, né? Que já está disponível no Spotify. E é mestre em fotografia e novas mídias pela Escola Superior de Arte e Mídia de Colônia. Inclusive contou aqui agora que encontrou com Solange, o Ali Nader, quando o Ali esteve na Academia de Colônia, né? Está ali no programa da Videoteca, e é doutor em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo, onde trabalha como professor da Escola de Comunicação e Artes, atualmente coordena o programa de pós-graduação. Tem que falar isso, né? Tem que falar. Só dor de cabeça, né? Então a pessoa tem que ter força, né? Nessa hora. E o Ramiro é representado pela Zíper Galeria em São Paulo. Então, um prazer e uma alegria enorme encontrar com o Ramiro para trazer essa visão super nova aí para a gente desse primeiro período do vídeo aí nos anos 80. Muito obrigado, Ramiro. Eu que agradeço. Boa noite a todos e todas. É realmente muito bacana poder, enfim, poder falar com vocês, conversar com vocês. Eu preciso fazer uma advertência, porque eu não sou especialista, conhecedor do vídeo, mas como eu vim para comentar especialmente a obra do Rafael França, eu me sinto mais ou menos autorizado, então, a cumprir essa função. Bom, antes de mais nada, né, parabéns para o Vídeo Brasil, por seus 40 anos. Essa é uma idade incrível para quem já passou por ela, né? É uma idade que homens e mulheres maduros, né, que já conhecem a sua trajetória, estão repletos ainda de energia para continuar vivendo. E viver, a gente percebe cada vez mais que viver é uma luta constante, né, para tentar colocar uma certa ordem nesse mundo caótico, né, que nos diga, a gente vê exatamente em que grau de caos que a gente está vivendo nos dias de hoje. A memória como ilha de edição, eu achei uma chave muito boa para tratar do tema da escrita da história, né? Porque a gente percebe aí de como o mesmo espaço-tempo é enfocado de maneiras tão diferentes, a depender do relato, a depender do sujeito que viveu esse espaço-tempo. E obrigado, então, à curadoria também pelo convite, porque poder substituir a Regina Silveira, uma artista como a Regina Silveira, num encontro como esse, não é só um privilégio, né, mas também é uma super responsabilidade em representar o lugar que ela ocupou na trajetória do Rafael França, cujo trabalho é o eixo desse nosso encontro aqui de hoje, né? A Regina foi uma das nossas professoras no curso de artes, da Escola de Comunicações e Artes, lá da USP, onde o Rafael e eu estudamos, fizemos a graduação lá no curso de Artes Plásticas de 78 a 82. Ela teve um papel muito importante na nossa formação, num departamento de artes que tinha como chefe o professor Walter Zanini, né? Que não só foi o criador do Museu de Arte Contemporânea da USP, curador da Bienal de São Paulo por 2 vezes, como foi dito aqui, o cara que comprou uma câmera para deixar à disposição dos artistas no MAC, né? E tivemos professoras como a Carmela Gross, a Ana Teresa Fabres, uma grande estudiosa, uma historiadora da arte, especialista no futurismo italiano, Ana May Barbosa, né, um nome indiscutível da arte e educação no Brasil, além de professores como Júlio Plaza, na época casado com a Regina Silveira, o Evandro Carlos Jardim, na época da gravura, o Donato Ferrari, de teoria da cor, o Gabriel Borba, que foi uma pessoa muito chave também na minha trajetória, porque o Gabriel tinha sido assistente do Wilhelm Flusser, quando Wilhelm Flusser, o professor Wilhelm Flusser, né, o grande teórico das mídias, que escreveu um livro que é chave para muitos estudiosos, chamado Filosofia da Caixa Preta. O Gabriel foi assistente do Flusser quando o Flusser, nos anos 70, voltou para a Europa, foi morar na região de Robion, na França, e propôs uma Bienal sem obras, digamos assim, uma Bienal do Vazio em 72.
o Gabriel Borba um dia traz um senhor careca com 2 óculos na testa para nos dar uma palestra, e nós, alunos, ficamos encantados com aquele cara que falava, né, grego, latim antigo, alemão, inglês, francês, e eu passei a me corresponder com ele, né, porque quando a gente é jovem, a gente é bastante descarado, não é? E comecei a mandar minhas cartinhas para ele. Por sinal, quando eu fui fazer o meu mestrado em Colônia, o Flusser tinha falecido em 91, foi exatamente quando eu cheguei na Alemanha. Ele tinha acabado de morrer em novembro, e eu cheguei lá pouco depois, em outubro eu cheguei pouco depois. E quando eu estudava na Kunstakademie, na Escola de Arte e Mídia de Colônia, o acervo todo do Flusser estava lá. A dona Edith Flusser não confiava em deixar o acervo no Brasil e mandou tudo, que ficou, esse acervo ficou ao cargo lá do professor Siegfried Zielinski, um grande teórico das mídias, né, da genealogia das mídias. E eu um dia achei uma caixa escrito assim, correspondência com artistas brasileiros. Daí eu estava dando uma olhada nesse material e encontrei as minhas cartinhas quando eu tinha 23 anos, escrito para o professor Flusser. Bom, mas voltando ainda à questão então da Regina, na formação do Rafael, a Regina ocupou um lugar muito especial, porque ele foi assistente no ateliê que a Regina Silveira tinha junto com o Júlio Plaza e junto com o Zanini, ali na Cardoso de Almeida, uma escola chamada Aster. Lá, o Rafael aprendeu a imprimir em lithofset e fez um trabalho em lithofset, que é uma espécie de uma grande homenagem à Regina Silveira, que é uma série de gravatas pretas contra um fundo branco. E é nesse período... uma coisa, o Aster também foi um lugar muito importante em São Paulo. Foi no Aster onde eu encontrei, antes, o Wilhelm Flusser pela primeira vez, porque a Regina, o Zanini e o Júlio tinham trazido o Flusser para fazer uma palestra lá. E depois o Flusser passou a frequentar, durante muito tempo, a ECA, onde ele sempre, quando vinha para São Paulo, nos oferecia uma palestra lá. Então, é nesse período, quando o Rafael fazia o estágio, trabalhava na Aster, é nesse período da nossa formação que nós vamos formar, então, o Grupo 393, juntamente com eu, o Rafael e o Dinilson Júnior. E a gente vai dar início, então, à produção de uma série de intervenções urbanas e de intervenções nas mídias, porque as nossas intervenções objetivavam também os jornais, as mídias da época, basicamente era jornal, rádio e televisão. E isso naquele período do nosso trabalho, que foi entre 79 e 82. Em 82, o Rafael ganha uma bolsa da Fulbright, ele vai para Chicago, e o 393 encerra o seu projeto de intervenção. Então, antes de entrar nos comentários sobre a obra do Rafael, que estão no acervo do Vídeo Brasil, eu gostaria de apresentar para vocês algumas linhas de força da época, a gente chamaria hoje de hashtags, né, que podem nos ajudar a entender o espírito da época, a pegada que inspirava uma nova geração de artistas que estava ali na casa dos seus 20, 30 anos. Essa idade é sempre muito importante. Eu, como professor também de artes, eu sempre gosto muito de olhar a idade dos artistas quando eles estavam fazendo certas obras, não é? Porque a gente percebe que realmente tem uma fase na vida da gente que é muito importante para a deflagração. Isso não quer dizer que pessoas mais velhas não consigam fazer amigos, por exemplo, né? Todo mundo se costuma dizer que depois dos 30 você não faz amigos mais para sempre. E que você talvez não tenha condições de fazer uma arte que vai marcar o resto da tua vida. Vide o caso da Louise Bourgeois, né, que realmente se tornou uma artista conhecida quando ela já era uma senhora idosa. Mas, ao final dos anos 70, aconteceram várias coisas que realmente criaram um caldo para o surgimento dessa produção do Rafael que a gente vai comentar aqui.
Primeiro foram as greves no ABC paulista, né? Os metalúrgicos do ABC, por volta de 77, 78, estavam fazendo aquelas grandes greves, as grandes manifestações. Surge a pichação de rua, que mais tarde vai se chamar grafite, né? Que começam a aparecer especialmente nos muros das grandes cidades. Surge o movimento punk na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, né? Surge a música independente, a arte underground e alternativa e a poesia marginal. Queria só discordar de você de uma coisinha. Eu acho que não eram alcunhas, era na verdade uma denominação para indicar um tipo de arte que realmente saía daquele grande sistema, né? Então, a arte underground, alternativa e marginal. E nesse caldo surgem também as novas mídias para essa produção independente. Como o Edu falou, né, o vídeo era a nova tecnologia, da mesma maneira que a arte xerox também cumpria um papel importante nessa cena, né? E também a fotografia, porque a gente não pode esquecer que, embora hoje tudo já tenha sido assimilado, tenha sido naturalizado, ainda até os anos 70, 80, se discutia se fotografia era ou não arte, né? Porque era uma mídia muito ligada ainda à comunicação. Então, tudo isso formará o contexto para o aparecimento dos grupos de intervenção urbana, né, que foram formados por jovens artistas trabalhando num formato coletivo de criação, que procuravam, com isso, descaracterizar a figura do artista como um criador solitário, né? Então, o final dos anos 70 foi um período que dava continuidade a uma arte experimental brasileira que foi conduzida por artistas como Elliot Sica, Lígia Clark, os Tropicalistas, né, Valdemar Cordeiro, Antônio Dias e muitos outros que inseriram o Brasil numa vanguarda que hoje é mais reconhecida e é muito mais estudada. Então, o nosso grupo, o 3nós3, surgiu a partir de um momento lá que a gente teve um desejo de produzir alguma coisa que fosse visível num ponto da cidade por onde ia passar a comitiva do general Batista Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar. Ele vinha fazer uma visita a São Paulo e a gente ficou muito afim de fazer alguma coisa na cidade por onde essa comitiva fosse passar. A gente não conseguiu realizar o projeto que a gente tinha em mente, mas o que a gente havia pensado foi suficiente para nos levar para a nossa primeira intervenção urbana, que foi um trabalho conhecido por ensacamento. A gente fez um mapeamento de todos os grandes monumentos públicos que tem na cidade de São Paulo, né? E, fazendo um percurso pela madrugada, a gente ensacou a cabeça de grande parte daqueles corpos, daquelas figuras históricas, né, de uma história oficial, que estavam representados naqueles monumentos. E a gente cobriu a cabeça dessas figuras, desses personagens, com um saco de lixo. Foi aí que a gente percebeu a importância de manter um vínculo com a imprensa, porque a gente conseguiu fazer com que a intervenção fosse publicada em diversos jornais na cidade de São Paulo, numa época que São Paulo tinha 7 diários, ou 7 jornais publicados diariamente na cidade, e a gente conseguiu, ligando para os jornais e dizendo que a gente era morador de uma região da cidade, que tinha uma estátua com um saco de lixo na cabeça, o que aquilo representava. A gente fez isso com todos os jornais, e 2 dias depois saem as matérias dizendo que a cidade tinha sido atacada por vândalos, né? Nesse mesmo período, tanto o Dinilson Júnior, o Rafael França e eu, a gente estava produzindo, então, a arte xerox, numa máquina que havia num espaço da Faculdade de Letras da USP. Era uma máquina holandesa que dava um preto, que tinha uma qualidade gráfica incomparável. O xerox, que eu particularmente considero como o primeiro meio popular
de produção eletrônica da imagem impressa, né, o que na época era entendido, especialmente pelos nossos professores, como uma gravura instantânea, uma gravura que poderia ser reproduzida numa tiragem infinita, né, ou ainda, como era chamada nas lojinhas de xerox que tinha na cidade, como uma máquina de produção de fotocópia. Portanto, tinha uma ideia de reprodução de fotografia também nela. Então, o xerox foi responsável pela ampliação de uma rede, que a gente chamaria hoje de uma rede social, entre artistas conhecidas como arte postal, né? Então, o xerox foi realmente um meio que proporcionou a criação e a difusão, a troca dessa produção entre os artistas. Eu queria só destacar uma coisa muito breve, que muita gente não conhece, porque a gente não tem ainda um livro, uma publicação, um estudo feito em língua portuguesa sobre a arte xerox no Brasil. Em 2017, eu fui participar de uma exposição promovida pela Universidade da Califórnia, em San Diego, porque eles propuseram um estudo, inicialmente seria um estudo sobre a arte xerox na América Latina, mas os pesquisadores americanos descobriram que, na verdade, não houve arte xerox na América Latina, houve no Brasil. E essa exposição, em 2017, ficou, então, circunscrita à arte xerox brasileira. Esse livro existe em língua inglesa, mas não existe ainda em português. E lá a gente vê uma característica, por exemplo, dos xerox do Rafael, que é, tanto do Rafael quanto a minha produção, que estava muito baseada numa ideia de sequência temporal, de um acontecimento gráfico que acontecia em diversos espaços, em diversas folhas separadamente, como se fosse uma espécie de um storyboard. E o Dinilson, que ficou mais conhecido pela produção de arte xerox, já trabalhava com a ideia de montagem de grandes painéis do corpo. O Dinilson era um cara muito peludo, então toda vez que ele fazia um xerox do seu corpo, você tinha manchas gráficas, né, por causa dos pelos, criando especialmente quando se fazia cópia da cópia, ou se ampliava a primeira cópia para fazer ampliações, o resultado todo era muito gráfico. Então o Dinilson se centrou mais na ideia de construção de painéis, e tanto o Rafael quanto eu, a gente se baseou mais numa construção de sequências, né? Que era uma característica desse nosso trabalho. E se os artistas reproduziam, então, e produziam, não só reproduziam, mas produziam seus trabalhos em xerox, e se utilizavam, então, dos correios para o intercâmbio, para a troca de trabalhos pela rede de arte postal, os punks estavam usando xerox para a produção de fanzine e de cartaz de anúncio de show. Da mesma maneira que muitos poetas marginais estavam também imprimindo a sua poesia, não mais naquele formato de literatura de cordel, mas no tipo de publicaçãozinha no formato A5, né, que era vendido nos barzinhos à noite, na noite de São Paulo, né? O início dos anos 80 marca ainda, uma coisa que foi falada aqui, o surgimento do rock brasileiro, né? Que tem uma história muito particular, especialmente com bandas que vão surgir no Rio de Janeiro, e é nesse período que surgirá a primeira banda de artista no Brasil, ou seja, uma banda criada não por músicos, mas por um artista plástico, que no caso foi o José Roberto Aguilar, né, que criou a banda performática. Esse é um tema que está me ocupando bastante agora. Desde 2019 eu criei lá na USP, no programa de pós-graduação, um grupo de pesquisa que a gente está mapeando essa produção dessas bandas de artistas no Brasil e também no mundo, né? Tudo isso, então, junto e misturado, pinta um pano de fundo, um quadro que tem a ver com a ideia da superação das barreiras entre as linguagens. Um salto de fronteiras que o Hélio Oiticica
já havia formulado em 64, quando ele vai escrever sobre o parangolé. Porque parangolé, muita gente acha que são só as capas, mas o parangolé, além de ser também estandartes e tendas, era um programa. Parangolé era também arte ambiental, parangolé também era anti-arte. Parangolé incluía fotografia, incluía moda, incluía música. Não se esqueçam que em 65 o Hélio vai levar uma escola de samba para uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro para uma apresentação do parangolé, isso em 65. E a história muita gente conhece, né? Eles foram impedidos de entrar porque o museu não era o lugar para aquele tipo de coisa, né? E eu, como eu estou pesquisando esse assunto agora, eu queria destacar o seguinte: isso antes do Andy Warhol encontrar o Velvet Underground, porque o Andy Warhol vai encontrar o Velvet Underground e a Nico em 66. 66, 67, eles vão fazer uma turnê pelos Estados Unidos, vão até o Canadá, mostrando uma arte que também estava envolvida com a questão da superação das linguagens, né? Não é à toa que em 62, 63, o Andy Warhol para de pintar e começa a fazer filme, né? Vai se dedicar a isso. E em 65, em 66, 75 para 66, ele encontra essa banda e decide, então, fazer um trabalho que tinha a ver com a superação das linguagens, né? Um trabalho que, em língua inglesa, a gente chamaria de crossover, né? Aquilo que cruza as fronteiras, os espaços rígidos e delimitados. Então, eu diria que o parangolé é o nosso campo expandido. 15 anos antes da Rosalind Krauss, que só vai escrever sobre isso em 79. Existem alguns outros que escreveram antes também. O Dick Higgins, por exemplo, do grupo Fluxus, vai escrever sobre intermídia em 1966, e o Gene Youngblood vai escrever sobre cinema expandido em 70. Então, é preciso que a gente recupere também, sem qualquer tipo de nacionalismo barato, o protagonismo dessa figura que ficou tão marcada em torno da ideia da arte expandida. Então, o parangolé é a contribuição radical da arte brasileira para a vanguarda mundial. E a gente não pode se esquecer que o trabalho mais conhecido do Hélio de Sica, Tropicália, que na Tropicália há um aparelho de TV ligado no fundo do ambiente, né? Além de toda a instalação, como a gente chamaria hoje, na verdade, aquilo era um ambiente, né? Que tinha um apelo sensorial, havia ainda a presença da televisão. A televisão que substituiu o rádio. O rádio é uma tecnologia que está ligada à ideia da modernidade. Não nos esqueçamos do grande trabalho radiofônico feito pelo Orson Welles, que tinha 26 anos na época, em 1938, quando ele faz A Guerra dos Mundos, né? Ou o Antoine Artaud, né, quando vai fazer Para Acabar com o Julgamento de Deus, uma peça radiofônica. Então, o rádio o símbolo da modernidade vai ser substituído pelo audiovisual, que é o símbolo da contemporaneidade, né? Então, a gente pode pensar, puxa vida, mas será que isso não é um pouco fora de época? E aí eu queria fazer um comentário que eu aprendi estudando. Se hoje a gente usa a metáfora do Dom Quixote de La Mancha para explicar certos comportamentos que são contemporâneos, Miguel de Cervantes, embora tenha escrito a peça, a história, no século XVII, Miguel de Cervantes é um artista contemporâneo, porque a obra ainda não foi superada. À época, se Dom Quixote de La Mancha ainda explica o tempo presente, a loucura do tempo presente, Miguel de Cervantes é um artista contemporâneo. Então, os tropicalistas, no meu ponto de vista, não só meu, né, claro, mas podem ser entendidos como a expressão da mais alta vanguarda brasileira, já que a gente estava falando da Tropicália.
ao levar para a televisão, para a TV Tupi, um programa chamado Divino Maravilhoso. Né? Era um programa que tinha o Abjanra e o Cássio Gabus Mendes na direção. Então, era um programa que vinha na esteira de um papel muito importante que a televisão brasileira teve na difusão da música popular. Então, por exemplo, Elis Regina e Jair Rodrigues tinham um programa voltado para o samba, para a música popular brasileira, né, MPB. Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderleia tinham um programa da Jovem Guarda, e os tropicalistas vão criar, então, o Divino Maravilhoso, que era um programa totalmente improvisado, um programa semanal de música, que é ao ar segundas-feiras, às 9 horas da noite, né? Um programa de improvisação, na época entendido como happening, né? E que estava em curso, muito obrigado, durante o decreto do AI-5 pelo governo militar, em dezembro de 68. E foi engolido, o Divino Maravilhoso foi engolido pelo AI-5. Né? Ele foi o estopim, esse programa foi o estopim para o exílio do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, na sequência, quando eles vão para Londres. Isso representou uma interrupção abrupta desse movimento de vanguarda genuinamente brasileiro, né? Tal como foi defendido pelo próprio Elite Sica. E aí eu tenho uma notícia histórica muito curiosa. Os tropicalistas eram vestidos por uma boutique aqui em São Paulo chamada Dromedário Elegante. E a Dromedário Elegante era de propriedade de quem? Da Regina Boni, não é? Que, por sinal, por causa dessa atividade subversiva, ela teve que sair correndo do Brasil também na época da ditadura. Então, em Largas Pinceladas, esse é o desenho do período em que o Rafael iniciou o seu trabalho, né? Porque eu estou falando aqui, tudo isso que aconteceu dos anos 70 para os anos 80 é o terreno que criou esse caldo da onde a produção do Rafael vai surgir. E o Rafael iniciou esse seu trabalho, que foi precocemente interrompido aos 34 anos de idade, em 91, porque, como outros da nossa geração, o Rafael foi uma vítima da AIDS, que muito cedo foi estigmatizada como uma doença gay. Hoje daria pano para manga para essa gente toda aí, não é? E que já havia ceifado a vida de vários amigos nossos aqui de São Paulo, especialmente aqueles que tinham vindo dos Estados Unidos, especialmente de Nova York. Então, se no início das experimentações com vídeo o Rafael estava focado nas questões que ele já vinha explorando no Xerox e nas Litho Offset, de investigar as estruturas geométricas elaboradas desde o Renascimento, né? Ele era muito focado nas estruturas compositivas, nas leis matemáticas e geométricas que regiam a pintura e a escultura. Na fase estadunidense, quando ele vai para lá a partir de 82, ele se volta para uma construção mais narrativa, a partir de dados do mundo concreto e de alguns elementos que vão estar presentes nessa sua produção final. Eu queria só destacar uma coisa que a gente não tem para ver aqui, mas, por exemplo, houve aqui em São Paulo uma cooperativa de artistas plásticos. E na cooperativa dos artistas plásticos, o Rafael fez uma primeira instalação em circuito fechado, porque ele era focado na ideia de circuito fechado. E como a Alessandra falou aqui, era um trabalho que tinha muito a ver com o próprio sistema do vídeo, né? Porque a nossa geração, ou parte da nossa geração, foi muito envolvida com as questões de linguagem, as questões do próprio meio, né? O que seria a característica daquele meio. Mas, quando ele vai para os Estados Unidos, então, sob o impacto da AIDS, ele vai usar uma série de elementos que vocês poderão ver nos vídeos que estão aqui e naqueles que virão aqui depois da minha fala, eu já estou começando a encerrar, que vocês verão, por exemplo,
pessoas que procuram abrir uma porta que parece trancada. A pessoa está dentro de um ambiente, ela tenta abrir uma porta e não sai. Outras que são torturadas, visivelmente torturadas. Outras que apontam uma faca, uma tesoura ou uma arma contra si mesma. Telefones que tocam e quando são atendidos não tem ninguém do outro lado da linha. Visões do céu denso e do céu carregado. Então, os vídeos do Rafael têm uma duração muito curiosa. Se a gente compara com outros vídeos do período, que tudo tem 35, 40 minutos, aquele tédio para os dias de hoje, ninguém aguenta. Os vídeos do Rafael têm entre 5 e 11 minutos, né? E revelam a busca por uma linguagem mais fílmica, porque ele estava mais interessado no cinema quando ele vai para os Estados Unidos, que tem uma edição entrecortada, muitas vezes simulando várias câmeras, experimentando antecipação sonora numa determinada cena. Então vocês verão, por exemplo, um filme em que tem, a gente chama filme hoje, né? Mas é um vídeo que tem uma máquina de escrever que você já começa a ouvir ela sendo datilografada antes do personagem começar a datilografar, né? E esses vídeos também revelam uma faceta, como diríamos hoje, performativa do artista, que atuou como personagem dos seus filmes, não é? Protagonizando seus filmes. Então, daquela relação que ele tinha com a Regina, vale destacar um filme que eu não consigo pronunciar essa palavra, As If Exiled in Paradise, né? A gente vê o personagem, que certamente está sentado no ambiente, no apartamento do Rafael, e atrás tem um cartaz de uma exposição da Regina Silveira. Então, realmente, vocês ganhariam muito mais se a Regina estivesse aqui hoje, porque ela teria muito mais caldo para colocar nessa sopa, não é? Mas esse filme, que é de 86, como os dois primeiros, o Getting Out e o Reencontro de 84, parecem flertar com a morte. Como o Rafael, o Ednilson Júnior também manteve, em meio à sua poética homoerótica, diversos índices da morte em meio àquela suruba de paus e bundas que a gente encontra no trabalho dele. São visíveis, essas surubas são visíveis especialmente nos chamados cadernos de atividades, que são cadernos de colagem. É uma história que eu não vou ter tempo de falar aqui agora para vocês. Uma vez eu disse para o Ednilson que essa presença da figura da morte no meio da suruba me lembrava uma conexão que o Freud havia feito quando ele falava de pulsão de vida e pulsão de morte, o encontro de Eros e Thanatos. E o Ednilson não aprovou essa minha suspeita, ele não gostava que eu falasse disso. Mas estava lá, naquelas imagens de centenas e centenas de colagens, onde ao lado dos garotos barombados, dos jogadores de futebol, dos atores pornô, a gente via cena de suicídio, morte violenta, né? Uma espécie de memento mori, né? Aquelas figuras, desde a Idade Média, que significam lembra-te da tua própria morte, em meio a toda essa luxúria, né? Eu me achava livre dessa relação com a morte, eu achava que eu não tinha sido contaminado por isso. Até começar uma pesquisa histórica e artística, quando eu voltei para o Brasil, sobre a fotografia dos espíritos no Brasil. Eu comecei a procurar registros fotográficos de supostas aparições de fantasmas, espectros, ectoplasmas, que estavam fotografias que estavam vinculadas especialmente no contexto do espiritismo no Brasil. Então, de alguma forma, a morte não é um tema que tem muito destaque no circuito das artes plásticas, como eu prefiro chamar hoje. Vou fazer só um parênteses. Por que eu prefiro? Porque eu acho que foi um engano chamar de artes visuais, colando numa denominação anglo-saxônica de visual studies. Hoje em dia, toda a produção que a gente conhece, da rapaziada toda que está aí, é audiovisual.
Artes plásticas, apesar de ter o ranço da Academia Francesa, fala da plástica, a gente pode falar da plástica do corpo, da plástica da dança, da plástica musical, da plástica sonora, não é? Acho que é um engano. A gente vai fazer um esforço agora para tentar mudar esse negócio, porque não cola mais, né? Então, a morte não tem muito destaque no circuito das artes plásticas, ao contrário do que ocorre, por exemplo, na literatura, no teatro e especialmente no cinema, repleto de vítimas, de bandidos, de guerra, de hecatombe e, claro, de zumbis, né? Hoje, com a guinada dado pelo Circuito Internacional de Arte na direção dos povos originários, da arte negra, das culturas que até então estiveram fora das grandes mostras da arte ocidental, da cultura ocidental, tanto quanto por causa dessa guinada toda, e essa Bienal é um exemplo disso, a espiritualidade, que também andou bastante em baixa como temática na arte contemporânea, bastante em baixo, por quê? Porque tudo que a gente chama de arte ocidental basicamente é a história de um livro dessa grossura chamado Bíblia, não é? A ilustração de um livro sagrado, né? Então, por causa de bienais como essa, e como a Bienal de São Paulo, a gente vê, então, uma certa retomada de uma noção de espiritualidade. Mas a morte é sempre difícil de encarar. Por isso, na sua obra Testamento, né, no último trabalho, o Rafael elenca, que está aqui num desses cubos, ele elenca uma série de nomes dos seus namorados, dos seus amigos, tendo como pano de fundo a troca de carícias entre ele e o Geraldo, que foi o seu último namorado. E que termina com o Rafael encarando a câmera e falando silenciosamente para todos nós: a curadoria me pediu para fazer uma pequena playlist, então eu sugiro, né, a gente vai ver aqui, são vídeos curtinhos todos, a gente vai ver Getting Out, esse primeiro vídeo, que tem já ali uma coisa mortal, de uma garota que tenta sair do apartamento e não consegue, e ela vai para a cozinha, fica meio desnorteada e tal. Daí ela abre o forno, liga o gás e deixa uma caixa de fósforo lá dentro. É um truque. O professor Flusser nos ensinou dizendo que a palavra arte, artifício e artimanha têm a mesma raiz, art, não é? Então, é um artifício que o Rafael usa. Essa garota sai correndo da casa, ela sai pelo porão, e enquanto ela está olhando para trás na sua rota de fuga, de repente a câmera estremece e a gente ouve uma explosão. Depois tem um vídeo chamado Reencontro, que é uma situação que tem a ver com a minha pesquisa lá da fotografia dos espíritos, que é o encontro com o doppelganger. É o encontro do outro. Um sujeito, o Rafael, vestido de cinza, entra num porão, ou seja, ele entra no submundo, onde alguém foi torturado, ele está fumando um cigarro e tal.
Daí ele sobe uma escada, ele sai do underground e vai para a parte de cima. Quando ele chega em cima, ele encontra o outro vestido de branco que aponta uma arma para ele e o mata. Esse cara de branco depois se suicida. Daí eu peguei, para contextualizar, já que eu falei de punk rock aqui, e eu queria só lembrar que quando o Inominável foi eleito, junto com o Trump, o professor Mal, ex-vocalista da banda punk paulista Garotos Podres, deu uma entrevista dizendo que o Inominável e o Trump estavam favorecendo o ressurgimento do punk rock no Brasil. Então eu escolhi aqui um vídeo do Fernando Meirelles, do jovem Fernando Meirelles, Garotos do Subúrbio, que tem um breve documentário da cena punk. Tem o Anticristo, né, que é um vídeo do Aguilar. Infelizmente, não tem nenhum vídeo disponível aqui das performances do Aguilar lá no Sesc Pompeia, no programa Fábrica do Som, que era apresentado pelo Tadeu Jungle, né? Mas esse Anticristo faz uma paródia ali com o artista Cristo, né, que empacotava as coisas todas. E, ao final, já que eu também falei da relação de arte e música, tem um vídeo que é o VT Preparado, da TV Tudo, né, que fala do encontro do Augusto de Campos com o John Cage, quando o John Cage veio aqui comer cogumelos em São Paulo. Eu vou tentar fazer um comentário super breve mesmo, só para tentar amarrar um pouco, porque muito bem situado, né? Muito bem engendrado todo o comentário que você trouxe para a gente hoje, realmente abrindo uma possibilidade nova da gente pensar esse espírito que estava ali, né? Lembrando muito do Arlindo, né? O Arlindo Machado, teórico, destacava muito fortemente essa qualidade narrativa, do trabalho do Rafael. E assistindo aqui agora mais uma vez, a gente percebe isso muito nitidamente, né? Bom, tem milhares de coisas para falar. Eu estou aqui indagado também com a coisa do Freud, entre a pulsão de morte e a pulsão de vida, né? Que é tão nítido aí todo esse tensionamento, sobretudo em Reencontro, mas também em Getting Out, né? Aparece muito. Genial o filme do punk, né? Olhar para toda essa cena que se configura e que uma mídia independente solta como vídeo soube captar ali naquele momento. O Zé Roberto Aguilar é uma figura central, aí, como você mesmo disse. Então, e incrível também o último comentário aí do filme do VT Preparado a CJC. Então, sensacional. Não sei se a Alessandra quer dizer alguma coisa para fechar. E agradecer ao Ramiro, que foi brilhantíssimo, maravilhoso. Obrigado, foi ótimo também. Maravilhoso. Só tem uma coisinha que eu queria chamar a atenção. No vídeo do Fernando Meirelles, Os Garotos do Subúrbio, tinha um gancho, que a gente não viu o filme todo. Tem um gancho que é o seguinte: o carinha que abre falando no microfone, no final, ele fala assim, a questão da morte de novo, né? Ele fala assim: essa vida é uma merda mesmo, tal, e eu espero que a morte chegue em breve para eu poder descansar. Com toda a arrogância que os 20 anos te permitem, né? Só isso. Mas obrigado pela presença e atenção de todos e todas. Foi um prazer. Obrigado, Ramiro.